irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Brasil, a paz do Senhor Jesus, você que me ouve, em outro país da terra, em todo canto da terra. Isso é uma live, perguntas, meus irmãos, que eu posso responder a você, que tem alguma dúvida acerca das visões que Deus me deu, ou algo relacionado à Bíblia. Se eu puder, eu vou te responder, mas já dizendo que nem tudo que me for perguntado aqui, eu vou poder responder. Tem coisas que não convém ao homem e à mulher de Deus. Comigo está aqui a irmã Dani Santos, ela que vai ler aqui as perguntas. Eu vou passar para ela para cumprimentar os irmãos. Amém. Eu saúdo a todos os irmãos agora, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos e irmãs que nos ouvem em todo lugar do Brasil, em todo lugar do mundo, em qualquer lugar do globo terrestre, Eu saúdo agora aos meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo, com a doce, santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus, meu irmão, minha irmã. Pode fazer sua pergunta aí, relacionado aí à Bíblia e também as visões e revelações que eu tive, a ida no inferno, Facebook, WhatsApp, como é que é isso, pastor? Pode fazer sua pergunta, eu estou aqui aguardando. Tem alguma pergunta aí já? Não? Vou tocar um hino até que chegue uma pergunta para que eu possa responder. Quem fala é o pastor Eduardo Santos. Estou aguardando a sua pergunta sobre alguma coisa aí, alguma visão que eu tive, nos infernos, no céu, ou mesmo sobre a sã doutrina. Amém? Estou aguardando a sua pergunta. Cortar uma vez, fizer uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caí. Mas Deus deu de graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim, a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita. Glória a Deus, irmãos ouvintes. Você está me ouvindo no YouTube e também na Rádio Filho de Deus. A nossa rádio é www.filhodedeus.com.br. Também você pode me ouvir, você que está na rádio, achar melhor, no YouTube, que é Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Quero avisar os irmãos que estaremos aí no dia 1º do mês 8 no Ceará, já avisando vocês que vai estar sendo divulgado o endereço e os locais onde nós vamos estar, aí no estádio do Ceará, aí no estado aí, estaremos desembarcando no mês 8, dia 1º do mês 8. Amém, meus irmãos? Essa é uma live, pergunte aí, a mim, o pastor Eduardo Santos, coisa relacionada às visões que eu tive, ou mesmo sobre a sã doutrina, eu vou te responder, claro, se eu puder assim responder. Amém, irmã Adriana? Lembrando que muitas vezes no horário do culto, muitas pessoas enviam perguntas,
e não tem como responder no horário do culto, porque é um horário de estarmos glorificando e exaltando ao nome do Senhor. E muitas vezes os irmãos e as irmãs mandam perguntas e nós não conseguimos responder devido a isso. E por esse motivo estamos aqui nessa live, neste momento, para que, se possível for, estar esclarecendo as dúvidas dos irmãos, alguma curiosidade, algo da parte de Deus que você sentir de perguntar, ou que você tenha vontade de perguntar, ou que já perguntou e até aqui não foi respondido. Por este motivo estamos fazendo essa live. Então fica à vontade, né, meus irmãos e minha irmã, para estar mandando a tua pergunta, para que, se possível for, estar respondendo em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, quero agradecer você que já está me ouvindo. Irmã Dalzisa, quem mais está aí nos ouvindo aí? Denise. Irmã Denise, pode fazer sua pergunta, né? Eu vou estar José respondendo. Quem? José Ailton. José Ailton, né? Aí de BH, Pai do Senhor Jesus. Podem fazer a tua pergunta, vamos ganhar tempo, porque não podemos prolongar a live. Pai do Senhor, meus irmãos, pode fazer a tua pergunta. Eu não posso prosseguir muito tempo. Temos aí outros afazeres aí, meu irmão, minha irmã. Pode perguntar. Se você está me ouvindo pela primeira vez, eu estive no inferno diversas vezes e também ouvi o próprio Jesus no alto, no céu, naquela visão, nome de pastores no inferno. Então eu tive essa experiência, não só essa, mas também sou conhecido como homem que esteve no inferno e viu que o Facebook e o WhatsApp é do diabo. É o tema mais polêmico, que muita gente me critica e muitos concordam também. Você pode fazer sua pergunta aí, eu vou estar respondendo na medida do possível. Estamos aí com a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora, a igreja mais rígida, pelo menos, do Brasil. Os irmãos fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que a igreja mais rígida, mais doutrinada pela honra e a glória de Jesus. E muito em breve os grandes sinais nos seguirão. Amém? Alguma pergunta? O irmão perguntando, Beatriz Silva enviou a seguinte pergunta: me perdoem a pergunta, mas gostaria de perguntar se depilação é pecado. Essa pergunta é persistente, né, irmãos? Olha, eu costumo dizer que tudo que é desnecessário é vaidade. Então, às vezes, se a irmã precisa ir ao médico, ou precisa fazer isso, ou mesmo irmão, surgiu uma necessidade, irmão, não é pecado. Como eu costumo dizer, comer de colher de garfo é vaidade, mas é uma vaidade que chama-se necessária. Eu sei que as irmãs, principalmente as irmãs, têm que estar sempre ali fazendo aquela prevenção, aquela coisa de rotina. Então a irmã não pode de qualquer maneira. Então quero dizer, irmão, se você está aí preocupada com isso, se você está se depilando para ir ao médico, algo assim, não é pecado. A sobrancelha já é pecado, né? As pernas já é pecado, porque não tem desculpa, a não ser que você vai fazer uma cirurgia na sobrancelha. Aí, né? Se você for fazer rapar a cabeça por um motivo cirúrgico, médico, então, irmão, eu quero que vocês não confundam uma coisa com a outra. Então, depilação, ela é pecado desde que não haja uma necessidade. Porque que eu estou dizendo isso? Tem caso de irmãos que eu conheço que teve que se depilar para fazer um exame de próstata. Aí, pastor, agora é pecado? Não, é fazer um exame. Fazer o quê? Então, está respondida a pergunta da irmã? Eu acredito que foi claro, né? Então, mais alguma pergunta, por favor? Estou tentando ganhar tempo aqui. Mais alguma pergunta? Pergunta até o momento só essa, né? Mas quero ler aqui o comentário do irmão Daniel Silva, a qual está dizendo: Pastor Eduardo, excluí o WhatsApp e Facebook e me sinto muito leve e muito bem. E novamente ele escreveu: o Espírito Santo me convenceu e ainda continuei usando, mesmo sabendo que é pecado. O Espírito Santo ficou me incomodando para excluir. Aí excluí e senti um alívio muito grande. Como é que é o nome do irmão? É o Glória irmão Daniel Silva. Daniel Silva, Pai do Senhor Jesus, esse já é ouvinte aí, né? Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Parabéns pela sua libertação, por dar crédito à voz de Deus. Amém?
A irmã Beatriz Silva, que mandou a pergunta da depilação, ela disse que é do Sobral, Ceará. Sobral, Ceará. Temos uma igreja aí, mano, Sobral aí, viu? Ceará. Estaremos aí no dia 1º de agosto. Eu vou estar aí desembarcando aí. Eu não sei te confirmar agora o endereço, mas eu vou estar divulgando. O pastor Marcelo, que é responsável pela região do Ceará, ele vai estar aí divulgando, passando para mim o endereço. A gente vai estar fazendo a divulgação. A princípio ele quer fazer uma concentração numa praça aí de Fortaleza e depois vamos para Sobral também, né? Temos a igreja em Sobral, estaremos lá também. Ore por nós para dar tudo certo, dia 1º de agosto, também. A irmã Raquel Carneiro, a paz do Senhor, irmã Raquel, ela mandou a seguinte pergunta, né? Gostaria de saber se a igreja irá passar pela tribulação. Irmãos, essa pergunta é muito interessante. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Olha, irmão, eu acredito que ela vai passar sim. O que diz lá no livro de São Mateus, se eu não me engano, 24, não me recordo o versículo agora, mas fala sobre os princípios de dores. Então, o que é o princípio de dor? No meu entendimento. O princípio de dor, irmão, simboliza a mulher quando está perto de ganhar a criança, dar à luz. E ali naquela dor, antes ela sente dor, sente agonia. Então, eu acredito que a igreja vai passar sim, porque em parte ela vai passar sim, porque fica sem lógica eu dizer para você que a igreja vai ser arrebatada. Eu pensava, antes no início da fé, que a igreja ia subir primeiro. Mas depois que eu fui analisar a Bíblia, irmão, é coisa minha mesmo, não tem, se o irmão falar que vai, que não vai, eu não importo com isso. Eu sei que eu vou subir com Cristo. Mas se a igreja subir e Satanás vir reinar, o anticristo vir reinar, ele vai perseguir quem? Se todos que ficar já é do Satanás. Então, raciocina comigo, pensa comigo. Se a igreja subiu, para quem que o diabo vai perseguir? Ele vai perseguir aquele que já é dele? Não tem sentido. Então eu quero que você... Eu cheguei a essa conclusão porque não tem sentido. A igreja subiu. A Bíblia diz que ele vai perseguir os santos. Quem são os santos? Nós, os crentes de doutrina. Se nós subir, ele vai perseguir quem? Não tem mais ninguém para ele perseguir. Então não tem lógica. Então, se você acredita sim ou não, não me importo. Mas eu estou dando o meu parecer. E quem quiser crer assim, crê. Não vou discriminar você que crê de outra maneira. Amém? Adriane Santos. Irmão Daniel Silva, a qual fez o comentário agorinha sobre o WhatsApp e o Facebook, agora ele enviou uma pergunta. Pastor Eduardo, como conseguir os dons do Espírito Santo? Irmãos, é oração, e jejum e obediência à sã doutrina. Deus ele vai te dar o segundo que você é útil para ele. Se a pessoa não tem coragem de pregar a doutrina, Deus não vai dar o dom da palavra, não vai dar mesmo. Então, teve dons que Deus me deu que eu nunca pedi. Nunca pedi alguns dons aí, profecia, nunca pedi a Deus. Muitas outras coisas eu nunca pedi a Deus. Mas Deus me deu esse negócio de ser arrebatado. Desde muito jovem na fé, eu já estava sendo arrebatado, irmãos, até me assustava muito. Não sabia o que estava acontecendo. E então eu não pedi a Deus, mas se você pedir, se esforçar e obedecer, fazer votos, de transmitir o recado à pessoa, você vai adquirir os dons, quem sabe os novos dons do Espírito Santo. É muito bom, mas é muita responsabilidade, amém? Irmã Rosemaria enviou a seguinte pergunta. Pastor Eduardo, vai ter segunda chance para aqueles que ficar após o arrebatamento, né? Creio que é essa pergunta que ela quis fazer, que ela escreveu aqueles que ficar no arrebatamento. Mas a pergunta que ela está querendo fazer para o pastor Eduardo é se vai ter segunda chance para aqueles que ficar após o arrebatamento, né? Amém. Bastante polêmico. Essa é polêmica, né? No início da minha fé, eu acreditava que tinha. Sempre acreditei que tinha, desde o início da minha fé. Depois eu fui analisar a Bíblia, fui conversar com muitos irmãos
É um irmão muito especial que eu amo muito, o irmão Roberto, aí do Espírito Santo, é uma dessas pessoas, o pastor Ednei Rodrigues, e muitos outros aí. Eu conversei e analisei a Bíblia. Irmãos, eu acredito hoje, fielmente, que fica estranho pensar que vai ter salvação depois. Hoje eu acredito que não tem mais jeito. A última oportunidade é essa e a porta da graça vai se fechar. Eu acredito assim. Mas se você acredita que vai ter, eu não discrimino você. Tem alguns irmãos que eu gosto muito, respeito muito, que fala que vai ter salvação após o arrebatamento. Um desses casos aí é o irmão Johnny Mange, né? Pai do Senhor, se ele estiver me ouvindo. Respeito a opinião dele, eu tenho a minha opinião, ele tem a dele. E, bom, eu não vou ficar aqui para ver, né? O que vai acontecer. Então eu penso assim, eu não vou ficar discutindo, nem brigando com o irmão, com outro irmão, porque eu não vou ficar aqui para saber, então eu não sei bem o que vai acontecer. Então eu aconselho até os irmãos que não briguem por causa disso. O tema é polêmico, mas hoje eu acredito que não tem. Hoje eu acredito que não tem. Amém? Uma irmã, né, enviou a seguinte pergunta, logo um pouquinho acima, ela enviou o nome dela também, mas eu já me perdi aqui um pouquinho, mas ela enviou a seguinte pergunta: gostaria de saber se posso me afastar do grupo das senhoras, pois o louvor é com playback e voz no fundo. Irmã, eu entendo a irmã, esse negócio da irmã aí, eu entendo e eu acredito que a irmã tem que fazer um jejum, pedir a direção a Deus, né, antes de tudo. Mas se fosse no meu caso, eu não participaria. Eu não participaria de maneira nenhuma, se fosse comigo. Mas o primeiro passo é a irmã jejuar e orar e falar com Deus, amém? O irmão Milton Batalha também está nos ouvindo, a paz do Senhor Jesus, amém, irmão Leandro Santos? O irmão Rogério, esposo da nossa irmã Denise, enviou a seguinte pergunta: pastor, aqui é o Rogério, marido da irmã Denise. Se o pastor não punir um membro da igreja porque o dízimo dele é alto, ele também é um falso profeta? Não puniu, quer dizer que a pergunta dele não puniu porque o dízimo dele é alto. Se Irmão, não punir, né? Eu acho que ele é um falso profeta e o Deus dele é o dinheiro. Eu acredito assim, porque a lei de Deus, como deveria ser a lei da terra, é para todos. Então, se o dízimo do fulano é alto e ele é rebelde, tem que ser punido. Senão o pastor ele é um falso profeta e ele deve ser da igreja do sal grosso, né? A igreja da prosperidade, porque nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Quantas pessoas eram ricas e iam conversar com Jesus e Jesus chegava a doutrina neles. Então, se um membro é rebelde e é milionário e pecou, está em adultério, está vendo televisão, está aprontando, ele tem que ser disciplinado. E tem que ser disciplinado mesmo, para que todo mundo saiba que a justiça é para todos. Muito obrigado a pergunta, meu querido irmão Rogério. Foi enviada uma pergunta aqui com o nome de Adriana Gonçalves, né? Mas eu creio que é um irmão que enviou mensagem pelo celular da nossa irmã. E diz assim: a minha igreja não tem doutrina, mas venho tentando seguir a doutrina aos poucos. Dormi de bermudão de malha no joelho e sonhei que estava na escuridão. E cheguei em casa, estava acontecendo uma festa de casamento e eu estava sem as vestes para o casamento. Meu querido irmão, né? Tremendo despertamento de Deus esse aí, viu? Irmão, se você pegar aí na Bíblia, no livro de São Mateus 22, aí no verso 14, fala que uma pessoa estava na festa de bodas com vestes inadequadas, depende da Bíblia, né? E essa pessoa entristeceu e foi pegado ela e amarrado pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. São Mateus 22, versículo 14 a seguir, um pouquinho para cima você vai ver isso aí melhor. Então, irmão, isso aí Deus mostrou claro para você. Tem pessoas dizendo assim: se eu usar bermudão, eu não vou perder minha salvação. Olha só o que Deus mostrou para esse irmão. Então, o bermudão, a roupa mundana, não convém para o cristão. O que aconteceu com esse irmão foi um grande despertamento
você já está agora bem ciente que faz bem a diferença usar bermudão ou não. Amém? Mais alguma pergunta aí? Nosso irmão Milton Batalha, né? A paz do Senhor, irmão Milton Batalha, ele enviou a seguinte pergunta. Tem pessoas, presta bem atenção, tem pessoas, revela aqui 10 pessoas com 20 reais. Deus revela isso? Bom, eu não creio nesse negócio aí, bom Milton, não creio nisso aí não. Inclusive na igreja pentecostal do Filho de Deus é proibido esse tipo de coisa. Aí as pessoas falam assim, pastor, e se Deus revelar? Então deixa Deus falar comigo, eu me responsabilizo. Eu não acredito, irmão, nesse tipo de revelação e nem voto revelado. Eu acredito naquele voto, que a igreja precisa de uma ajuda e você fala, olha, gente, precisa de tantas pessoas aqui com tantos reais, eu acredito nisso. Mas dizer, Deus me revelou, um voto aqui, o valor é tal, tantas pessoas aí dessa forma, eu não acredito que é Deus. Deus não trabalha dessa forma, isso aí faz parte da teoria da prosperidade. E os pastores que eu conheci, que andaram dessa forma, estão todos caídos e nenhum está de pé. Então eu não acredito nisso, amém? O nosso irmão Leandro, né? Mas antes de ler a pergunta do irmão Leandro, quero passar para o pastor, que o irmão Milton Batalha escreveu pedindo oração pela família e pela empresa, né? E logo aqui abaixo nós vemos a pergunta do nosso irmão Leandro. A paz do Senhor, pastor Eduardo, festas e comes e bebes na igreja é pecado? Creio eu que ele está falando dentro da igreja, né? Deve ser isso. Olha, irmão, dentro da igreja sim é pecado. Eu só não quero que as pessoas... Por exemplo, se você vê uma criança mamando a mamadeira ali, isso é diferente. Uma criança é melhor deixar ela mamar ali a mamadeira, porque dá trabalho depois. Mas a pessoa se alimentar dentro da igreja é errado. Hoje eu vejo aí, principalmente festa de fim de ano, você vê as pessoas comendo dentro da igreja. Eu cansei de ver por aí, aqui não. Então o certo é se alimentar, vai fazer uma festa da igreja, como a gente vai fazer agora, dia 13 de julho, a gente alugamos uma chácara e lá sim os irmãos podem comer à vontade, pode ficar tranquilo, porque no meu entendimento é errado a pessoa se alimentar dentro da igreja. Então, a pessoa pode beber uma água dentro da igreja, mas tem pessoas que comem dentro da igreja, nem quando está trabalhando dentro da igreja eu permito tal coisa, beber um café dentro da igreja de maneira nenhuma. Não concordo, eu discordo plenamente, amém? A nossa irmã Elaine, a paz do Senhor, irmã Elaine, esposa do nosso irmão Milton Batalha, ela escreveu assim: eu sonhei que meu filho estava cheio de formigas. Ele é uma criança inquieta, 9 anos, autismo, pastor. Entendo eu que ele está perguntando, né? O que vem a ser esse sonho. Mas esse sonho é muito interessante. Se você parar para pensar, a formiga não fica quieta. Então, irmão, eu acredito que aí há um interesse do inimigo em estar entrando na vida do teu filho. E eu te aconselho que faça uma campanha de oração e jejum, se possível, alguém ungir essa criança durante uma campanha mais ou menos de 7 dias, para Deus resolver isso. Que eu acredito que a coisa aí para o seu filho, eu estou dizendo, eu acredito, não que Deus me falou, mas eu acredito pela natureza do sonho da irmã aí, pela situação, que é coisa mais espiritual do que física. Então, busca aí o espiritual. Eu acredito pela minha fé que vai ter resultado. Então, sou eu que estou dizendo, amém? O nosso irmão Daniel Silva, mesmo que comentou agorinha, né? Graças a Deus, para a glória de Deus, liberto do WhatsApp, Facebook, louvado seja Deus. Ele está perguntando, pastor Eduardo, você pretende inaugurar uma IPFD aqui em João Pessoa, Paraíba? Gostaria muito de congregar nesse ministério santo. O meu sonho é levar a Igreja Pentecostal do Filho de Deus para todo o globo terrestre, para todo lugar. E pretendo sim, irmão, mas eu preciso que os irmãos se unam. O irmão já é uma bênção aí. Você comente, mostra o canal para os irmãos e se surgir pessoas interessadas, um grupo de pessoas, eu tenho o prazer de ir inaugurar essa igreja, mas lembrando que tem que estar tudo na sã doutrina
Eu preciso de um dirigente que seja casado, não pode ser solteiro, seja casado, e assuma a responsabilidade de estar aí dirigindo a igreja no lugar, na cidade, no estado. E será um grande prazer, eu acredito que muito em breve estarei aí, a gente vai estar se conhecendo no nome de Jesus, amém? A irmã Beatriz Silva, ela escreveu assim: irmã, sonhei que bandidos iam atirar em mim, mas clamei o sangue de Jesus e parecia que tinha um escudo que nenhum tiro pegava em mim. Aí eu pregava para os bandidos e eles se convertiam. Já tive sonhos semelhantes, né? Ao sonho da nossa irmã Beatriz. Sonhei que bandidos miravam um revólver para mim, eu falando do amor de Jesus, e quando eles iam tentar disparar, eu colocava a mão sobre a ponta do gatilho, né? Daquele revólver, e eles não conseguiam atirar, saíam correndo, e eu continuava anunciando as boas novas de Jesus para as pessoas que estavam à minha volta. Mas vou passar para o pastor Eduardo, que vai estar falando um pouquinho também do sonho da irmã. Mas, ao meu ver, parece que a irmã tem um mistério na vida da irmã aí sobre pregação, ganhar almas difícil, que a alma de um cidadão que rouba, que assalta, que comete aí essas práticas, é muito difícil você ganhar. Eu acredito que Deus tem uma obra com você para ganhador de alma. E sempre que a irmã sair, não se esqueça de falar: Jesus, me cubra com teu sangue. E o poder, a palavra o sangue de Jesus tem poder, realmente tem poder, e realmente tem muito poder na vida de quem obedece à sã doutrina. Amém? A irmã Tairine Oliveira, Pai do Senhor, irmã Tairine, ela mandou a seguinte pergunta: meu esposo não é crente, tenho TV em casa e eu não sei o que fazer. Irmã, dá glória a Deus e vai orar e jejuar para seu marido ser liberto. Não fica brigando por causa da TV, seja uma mulher sábia, não brigue. E se ele chamar você para assistir, insistir, você diz: eu não posso, porque eu não posso porque isso aí não é de Deus. Se perguntou, você responde. Mas não brigue, não xingue e não insista em ele tirar. A sua persistência em obedecer vai ser uma pregação. Seu testemunho é uma pregação. E ore em jejum para que Deus ele abre a visão. Nós temos casos de pessoas aqui e viu o demônio sair da visão, ficou com medo e hoje faz parte, é membro do corpo de Cristo, graças a Deus. Amém? Muito obrigado a você. Mais alguma pergunta? A nossa irmã Rosemaria perguntou: pastor, como fazer um jejum que agrada a Deus? Muito interessante essa resposta, ou essa pergunta, né, irmãos? E ainda hoje fui perguntada sobre isso pela irmã Marcileide, né? Que graças a Deus voltou para os caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela me fez essa pergunta, se existe, né, o jejum parcial, porque outras pessoas estavam aconselhando ela, né, ou falando acerca deste jejum parcial para ela, e ela veio esclarecer a dúvida. Então, dentro dessa pergunta, eu quero que o pastor explica, né, como é o jejum parcial, se Deus recebe ou não, e qual é o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor. Muito boa pergunta. Olha, o jejum parcial é aquele jejum que a pessoa faz ali e bebe água, come pão, ou tem um certo horário para comer, ou tira. Por exemplo, tem pessoa que jejum assim: eu vou ficar uma semana sem mexer no celular. Eu nunca vi tanta besteira, não. Então, esse tipo de jejum, irmão, não existe, isso é antibíblico. O jejum ele é total. O jejum total, você não vai comer, não vai beber durante aquele período, e você também não vai namorar, né, irmão, que é casado aí, né, os irmãos solteiros não namoram mesmo, não vai ficar se tocando, se beijando lá, não pode não. Então o jejum total, o jejum que agrada a Deus, o jejum bíblico, ele é total. Aí você fala assim: mas o jejum de Daniel, ele não comeu ali aquelas carnes. Irmão, isso não é jejum, é propósito. O que acontece?
Ele sabia que aquelas carnes ali eram oferecidas a deuses. Ele não queria comer daquele alimento que era oferecido a deuses. Então não foi um jejum de Daniel, foi um propósito de Daniel a não tocar naqueles manjares que eram oferecidos a deuses. Então o jejum abençoado, o jejum que Deus recebe, ele é total, não parcial. Amém? E o jejum que nós vemos aí de Jesus, também de Moisés, foi total. Não adianta a pessoa vir com conversinha, porque foi total. Não confunda, o jejum de Daniel não foi o jejum, foi um propósito. Então o jejum que Deus recebe, ele é total. Quero dar para o seu irmão, está aqui comigo, irmão Morizan. Acabou de chegar aqui no estúdio, né? Pai do Senhor, irmão, dá Pai do Senhor para os irmãos. Aí o irmão Morizan, se quiser fazer uma pergunta também, pode fazer, amém? Adriana? Irmãos, então fica bastante esclarecido, né? Que esse negócio de, vou jejuar de carne, vou jejuar de fruta, vou jejuar de verdura, esse tipo de jejum não é o jejum a qual o nosso Senhor nos ensinou. O jejum verdadeiro, ele é total. Você não bebe nada e você não come nada enquanto você estiver ali separado. Então, esse negócio de jejuar com fruta, com verdura, com carne, seja lá o que for, não se engane, né? A artimanha do diabo, não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Vamos ver aqui a pergunta, ou melhor, um sonho, né? Da nossa irmã Thalita Nicolau. A paz do Senhor, irmã Thalita. Ela diz assim: pastor, sonhei que tinha uma árvore e ela tinha frutos. E uma pessoa me convidava, essa pessoa que eu conheço, para pegar os frutos, e eu ia em direção à árvore. Só que quando eu ia em direção, eu via 3 cachorros. Não sei se era 3 ou se era um que tinha 3 cabeças. E vinha na minha direção com grande fúria, para eu não pegar os frutos daquela árvore. O que o irmão acha? Mas isso aí é uma bênção, né? Pai de sua irmã, né? É uma bênção que a irmã tem aí de receber. E o diabo está muito furioso para a irmã não atravessar lá e pegar, né? Esse demônio aí muito furioso. Mas eu vou pedir à irmã que faça aí uma campanha de jejum, que esse demônio vai cair por terra e a irmã vai atravessar para o outro lado e vai pegar o fruto. Então tá aí a fúria do diabo contra a irmã tá grande. E eu costumo dizer que quando o diabo está furioso com você, é porque você está agradando a Deus, né, irmão? Se o diabo está contente comigo, eu vou achar estranho. Ele tem que estar descontente com o cristão, amém? A nossa irmã Maria Aparecida, a paz do Senhor, irmã Aparecida, ela diz assim: irmã, eu sonhei que estava com meu namorado e uma serpente enorme me rodeava. Depois virou um cachorro. Serpente e cachorro. 2 demônios terríveis aí, né? O irmão evoluindo de outra forma. A serpente aí, com certeza, é algum tipo de tentação, algo bem errado aí. E vai ter a consequência ainda pior se a irmã cair num determinado laço. Então, muito cuidado, muita paciência e muita vigilância, que o diabo armou alguma coisa para vocês dois aí e vai ser coisa feia. Então, preste muita atenção, peça a Deus o discernimento, e o crente que ora e jejuma, o diabo foge dele, amém? A nossa irmã Rita Oliveira, a paz do Senhor, irmã Rita, né? Ela é ali do Ceará, lembro que ela já escreveu outras vezes e falou que é do Ceará, né? A paz do Senhor, irmã Rita. E ela diz assim: pastor Eduardo, eu não sei louvar, mas eu sonhei sendo convidada para louvar em público, mas eu dizia que não ia, eu queria ficar no anonimato. Então ela insistia e eu recebi uma farda de polícia. A farda de polícia é um grau espiritual a mais, né? Tem pessoas que são usadas no louvor, um louvor bonito, né? Louvor bonito, e tem pessoas que louvam, às vezes não tão bonito, mas acontece algumas coisas através do louvor da pessoa. Unção, libertação, várias coisas. Então Deus está despertando a irmã a sair do anonimato, como a irmã me disse, começar a louvar a Deus, louvar bastante, e eu consigo a irmã que louve hinos de pessoas espirituais, né, irmão?
os hinos antigos, os hinos da harpa, e Deus vai abençoar a irmã. Parece que o pastor Aldeci entrou aí também agora, aí da nossa igreja do Rio de Janeiro, aí. Eu acho que é ele, vou dar uma olhada rápida, né? Amém? Então, mais alguma pergunta aí? E a nossa irmã Rita ainda disse que nesse mesmo sonho, ela recebeu também um instrumento da cor de ouro, juntamente com a fada de Purícia. Deus quer te usar mesmo no louvor, irmão. Certamente que Deus quer te dar um dom de você tocar algum instrumento, né? Tocar algum instrumento. Eu estava conversando com uma pessoa, um baiano, que trabalhava comigo. Havia um baiano que trabalhava comigo, ele me contando a história de um cantor, que eu não vou dizer o nome, o baiano é um cara abençoado, né? Ele me contando que Satanás ele dá dom, claro que eu já sabia disso. Ele me contou que essa pessoa hoje no Brasil é bem famosa. E ele foi para a encruzilhada a tal horário, combinou com Satanás. E o diabo deu o dom para ele tocar teclado, sanfona, viola. E essa pessoa se tornou na época um grande sucesso no Brasil. Não sei se ainda faz sucesso, né? Porque eu não acompanho essas coisas. Assim como Deus dá dom, o diabo também dá dom, né, irmãos? E o que Deus quer da irmã é dar o dom da irmã louvar e também tocar algum tipo de instrumento. Isso é muito valioso, isso é muito importante. A irmã se põe de pé e diz assim: eis-me aqui, Senhor, e deixa Deus te usar. Amém? A nossa irmã Dalzisa Gomes, né? Paz do Senhor, irmã Dalzisa. Ela mandou a seguinte pergunta: Paz do Senhor, irmã Adriane e pastor Eduardo. Fala sobre as roupas coladas no corpo, que não convém para o servo e nem para a serva do Senhor, né? Tanto para homem quanto para mulheres. Os irmãos, a gente tem que fugir da roupa que detalha o corpo. Isso é um tipo de sensualidade, né, irmão? Fica sensual demais. Tem uns irmãos aí que a calça é tão coladinha que parece um cano de espingarda, né? E tem umas irmãs também da mesma forma. Então é estranho para o cristão. Não convém a santa mulher e ao santo homem de Deus. O jovem, a idosa, não convém. Virou uma moda na igreja a roupa colada. Então uma moda mesmo geral aí. A juventude principalmente. Estão usando as roupas coladíssimas aí no corpo. Então não convém ao santo homem e à santa mulher de Deus tais coisas. Amém? A nossa irmã Andiária, né? Ela diz assim: Pastor Eduardo, tive uma revelação em sonho. Eu me via revestida com uma armadura da cabeça à planta dos pés, que brilhava como ouro. Quando eu olhava para o meu lado direito, havia uma pessoa com essa mesma arma. Parabéns, a irmã está revestida, pode ir para a guerra. Mas o inimigo também está armado, viu? Então, irmã, você está preparada para ir para a guerra e vai ser uma guerra bem grande essa guerra. O inimigo também está armado, mas a irmã não tem desculpa para voltar para trás. Vá e guerrie, o seu Senhor vai te dar a tua vitória. Essa armadura aí simboliza a sua preparação para ir em frente à batalha contra o inimigo. Amém? A nossa irmã Carla Oliveira, paz do Senhor, irmã Carla, ela diz assim: Paz do Senhor, irmãos amados. Gostaria que vocês me ajudassem a ter uma vida de oração. Sei que o Senhor quer mais de mim, mas não tenho conseguido ter esse compromisso. Eu tenho medo. Medo de quê, irmã? Oração é bênção. A irmã tem que orar, sim. Todo cristão tem que orar. Já que eu estou falando aqui, esqueci. Irmão, por favor, dê o like. É muito importante para nós, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, a oração é a chave da vitória realmente. Eu costumo dizer que quando você está fraco para orar, você jejuma pedindo força para orar. Quando você está fraco para jejuar, você ora pedindo força para jejuar. Então, irmã, não tem que ter medo de orar. A oração é muito importante na vida do cristão. Naquela visão que eu tive sobre o anticristo, eu vi aquelas 3 pessoas orando naquele lugar e Deus me mostrando a importância da oração, porque todos os antigos profetas e profetisas eram de oração e eram de jejum. Se você não orar, se você não jejuar, você não vai vencer o inimigo. Não tenha medo. A oração é falar com Deus. A oração é bênção. Não fuja desse propósito que Deus tem com você e fale com teu Deus e rasgue o teu coração na presença de Deus. Lembrando que a oração é sincera.
é de coração para a boca para fora, amém? Ela pede ajuda, fala os horários de oração. Temos aqui um horário de oração, eu estou orando aqui à meia-noite, daqui a pouquinho, às 6 da tarde, também ao meio-dia estou orando. A gente pode começar a orar, com certeza Deus vai te abençoar, amém? Pastor Aldeci, do Rio de Janeiro, isso é escrito aqui, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, sede do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, pastor Aldeci. Ele citou uma pergunta acerca do jejum. Quando falávamos do jejum, ele perguntou assim, se tomar remédio. Pergunta a respeito do jejum. Nós temos, Pai do Senhor, pastor Aldeci, e bênção aí, meus irmãos do Rio de Janeiro, tivemos aí, estamos aí o ano que vem, se Deus quiser, enfrentando o inimigo, fazendo a vontade de Deus e pregando a sã doutrina. Muito obrigado, meus irmãos aí do Rio de Janeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, temos um caso desse aqui na igreja, do irmão que tem que tomar os remédios, tem um horário, né, um remédio de uso contínuo. Esse tipo de coisa, meus irmãos, não quebra o jejum, não quebra. Então você pode pegar ali um copinho d'água e pode tomar o seu remédio, que você não vai estar quebrando o jejum por causa disso, viu? Outra coisa, escovar o dente não quebra jejum, experimentar comida também não quebra jejum, amém? Nosso irmão Leandro, ele diz assim, minha esposa sonhou com 2 peixinhos pequenininhos no aquário e ela tinha que cuidar deles. O peixe, né, os peixes eram de cor laranja. É claríssimo isso aí, irmão. 2 almas aí especiais, qual Deus vai colocar na sua responsabilidade. Olha, cuida direito. Se é peixe raro, vai ser coisa boa para fazer a obra de Deus. Te aconselho que se já vai se preparando para cuidar dessas 2 almas que Deus vai colocar na tua mão, amém? A nossa irmã Elaine, né? Irmã Elaine, esposa, nosso irmão Milton Batalha, do Rio Grande do Sul. Acho que é isso, acho que é isso. Se eu não me engano, é isso mesmo. Certa vez ela me falou, né? Acredito que é isso mesmo, do Rio Grande do Sul. Ela diz assim, eu fiz uma campanha, irmão, desceu luz tão forte do céu, tive essa visão. Foi muito lindo. Agora já é 15 oração de madrugada e eu não vi mais nada. Não, Deus, ele se manifesta do jeito que quer e quando quer. Tem momentos que você vê e tem momentos que você não vê. Não quer dizer que Deus não respondeu tua campanha ou não ouviu. A maneira que Deus ele manifesta é coisa de Deus realmente. A única coisa que atrapalha você de Deus de receber tua campanha chama-se pecado. Então, às vezes Deus ele se manifesta com tanto poder, com tantos sinais, e às vezes ele quer ficar ali, quietinho. Não quer dizer que ele não recebeu, isso não quer dizer que você não seja de Deus, a não ser que esteja em pecado. Então eu quero que você entenda, Deus não é obrigado a nos responder da maneira dele, da sua maneira, mas sim da maneira dele. Então às vezes a pessoa pega um sinal e não recebe, diz, eu fiquei triste. Deus, ele faz como quer porque ele é Deus. Então, talvez outra campanha que a irmã fazer, Deus vai responder. Não ser que esteja no pecado. Então Deus não tem a obrigação de responder da forma que a gente quer. Mas ele faz da forma que ele quer. E no futuro a irmã vai entender isso aí. Amém? Irmãos, por favor, continue dando like aí no YouTube. A nossa irmã Carla Oliveira, ela está te explicando, né, pastor, o porquê dela ter medo de orar. Agora ela pediu ajuda e oração e no final ela disse que tinha medo. E você falou para ela que medo de quê, né? E ela mandou a resposta. Porque sempre que começo a ter esse compromisso, escuto e vejo coisas. Acredito que é impedimento, não sei. Teve um dia que orei e vi um cachorro preto dentro do meu quarto. Agora não sei se foi sonho. Como fazem? O diabo está preocupado com a tua oração. Essa oração é boa. Irmã, é assim mesmo. Quantas vezes eu estava orando, minha esposa é testemunha viva disso, e eu abri o olho e via demônios. E eu expulsava. Teve uma certa feita que um demônio bateu o pé e eu expulsava ele, e ele vinha para cima de mim, eu expulsava ele vinha para cima de mim, até que ele não resistiu e saí correndo. Sujeitai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós.
está preocupado com a tua oração, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Isso é muito bom. Continua orando, insista, expulse ele. Ele tem que ficar quietinho porque ele tem que estar debaixo dos nossos pés, porque ele é um derrotado. Amém? O nosso irmão Luiz Evandro, né? Antes de ler a pergunta aqui do irmão Luiz Evandro, vou estar lendo um comentário do nosso irmão Roberto Lima Manuel, palavras sábias, vindas de Deus. Nosso irmão Roberto, né? Falou dessa maneira. E agora eu quero estar lendo aqui uma pergunta do nosso irmão Luiz Evandro de Souza, aquele que constantemente fala ao telefone, né? Com o pastor Eduardo. Ele mandou a seguinte pergunta: a pessoa pode ser um homem de Deus com o WhatsApp? Ou se ele usa o WhatsApp, ele é falso profeta? Simão persiste nessa pergunta. Olha, irmão, o que eu vi foi que o WhatsApp e Facebook é do diabo. Foi isso que eu vi. Então, eu não vou ter, e eu vou, se uma pessoa usa isso, é próximo de mim, eu vou tentar convencer ele que aquilo é do diabo, né? Eu sei que tem alguns irmãos que já me ligaram, eu uso por causa do trabalho e tal, né? Então eu acredito assim, se eu usar o WhatsApp, se ele é do diabo, eu vou perder minha salvação por causa disso, né? Eu vou perder. Agora tem pessoas que falam, pastor, eu concordo, mas eu estou precisando aqui no momento para usar isso aqui. Então é o seguinte, se um negócio é de Satanás e eu uso, então eu sou de quem? De Deus ou do diabo? Pode você beber água doce e salgada na mesma fonte? Podeis servir a dois senhores? Há de amar um e de odiar outro. É a mesma coisa de eu dizer para você que o pastor fulano é de Deus, mas ele tem um programa de televisão. Então ele é de quem? A televisão é de quem? Então, irmão, se você usa alguma coisa que é do diabo, você está correndo risco de perder a sua salvação. Quando você estiver vivo e usando, você morrer usando aquilo, fica duvidoso a tua salvação. Se aquilo realmente é do diabo, então a pessoa pertence a quem? Então tá bem claro isso aí, né? A nossa irmã Rita Oliveira, ela confirmou realmente do Ceará, né? Não me falhou a memória não, é isso mesmo. Ela é de Santa Quitéria, Ceará. E ela diz assim: pastor Eduardo e irmã Adriane, minha cidade é Santa Quitéria, Ceará. Eu já sonhei com vocês aqui. Eu vi perfeito toda a sua família. E eu sempre choro e peço para o Senhor dizer para vocês para abrir a igreja aqui. É benção, né, irmão? Lembrando a vocês que vamos estar no Ceará dia 1º de outubro, é isso? Dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, é mês 8, né? Vamos dizer assim, que fica mais legal para mim não esquecer, né? Estaremos aí dia 1º desembarcando aí no aeroporto, vamos estar divulgando os endereços onde vamos estar. O pastor Marcelo está organizando tudo aí. Irmão, é o seguinte, é muito interessante, eu acredito que seja de Deus. Não sei onde fica esse local, vou procurar saber. Mas organiza aí, irmão, fala dessa igreja revelada por Deus, vê as pessoas que estão interessadas nesse ministério. E vamos estar conversando e vendo a possibilidade de estar abrindo a igreja aí. E se tudo ocorrer bem, se for tudo no tempo de Deus, se Deus aprovar, terei prazer de estar aí orando junto com a irmã e falando das coisas de Deus. Amém? A nossa irmã Andréia de Matos, a paz do Senhor, irmã Andréia, ela enviou a seguinte pergunta: posso usar tiara na minha filha? Fico com dúvida sobre Isaías 6. Se eu não me engano, lá no Isaías 6 fala sobre perfume, tudo, né? Irmão, tiara é aquele negócio que põe na cabeça, né? É enfeite de criança. Não vejo nada de errado nisso aí, irmão. Como eu tive no inferno, tive no céu, eu costumo dizer que não vi demônio nenhum usando tiara, e Jesus não me disse nada a respeito disso. Então, perfume, não é pecado você usar perfume, agora tem perfume que são consagrados ao diabo. Então, a diferença. Não é pecado você dar uma boneca para tua filha, agora você dá uma boneca consagrada de idolatria, aí é errado. Então, não tem problema nenhum sua filha usar uma tiara, eu acho que até que nós chamamos por outro nome aqui, mas eu não vejo pecado nisso aí não, irmão. Não vejo. E se eu estiver enganado, que Deus ele me repreenda, me mostre. Eu terei prazer de andar ao vivo e contar o que eu vi. Amém? Nosso irmão Milton Batalha, né? Juntamente com sua esposa,
mandou a confirmação. São sim do Rio Grande do Sul. Então, estou boa de memória, né? Já faz um tempinho já que ela falou com a gente e ela é do Rio Grande do Sul. A nossa irmã Carla Oliveira, ela disse assim: todos os dias e horários estou com vocês. Obrigado pelo esclarecimento. Ela falou acerca da oração e da visão, né? Glória a Deus, irmã. Grande é a sua bênção, a tua vitória da parte de Deus. Persevera, né? E vamos ver aqui se eu vejo mais alguma pergunta. Estou lendo os comentários dos irmãos. E ela ainda diz assim: ah, Jesus, glória a Deus. Obrigada, meus irmãos. Vou guerrear, né? Está pronta para a guerra aí, em nome de Jesus. Bom, Morizão, quer fazer uma pergunta aí? Passar para o nosso irmão Morizão. Amém. Salve meus irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando, né, essa live aqui com o pastor e com a Adriana, foi-me feita uma pergunta, né, e é interessante, né, eu acho que vai ser edificante para os irmãos ouvir a pergunta para o pastor, né. Uma pessoa que está fazendo teologia, está se formando para ser pastor de um ministério aí. Ele me questionou, inclusive foi no dia de hoje, agora há pouco, a respeito que ele está no segundo casamento com a esposa e ela também do segundo casamento com ele. Eles casaram novamente, os dois, um com o outro, e ela tem os filhos do primeiro casamento e ele também tem filho do primeiro casamento, e agora os dois têm filho do segundo casamento junto. E ele está tendo muita tribulação, luta, a mulher xinga muito ele, briga muito com ele, e ele me pediu conselhos bíblicos e eu passei para ele. E agora eu quero escutar o que o pastor tem para falar para esse irmão e para muitos que estão ouvindo a respeito dessas questões. Irmãos, é uma coisa polêmica, mas a Bíblia responde, né? Irmãos, isso aí é um duplo adultério, é o que a Bíblia diz. Quando a pessoa se casa, são ambos uma só carne. Eu digo homem e mulher, não estou dizendo homem para o homem, né? Que isso aí já não é de Deus mesmo, é do bicho. Mas quando o homem e a mulher se casam pela primeira vez, a Bíblia diz que são ambos uma só carne. E é até que a morte os separe, quer dizer, só a morte separa o casal. Isso tem ocorrido com muita frequência nas igrejas mundanas. Eles toleram o segundo casamento, eles toleram aí essa doutrina satânica que a pessoa casa, não dá certo, divorcia, e aí casa de novo, vira aquela coisa bizarra, vou dizer assim. Então, esses dois estão em duplo adultério. Se morrer dessa forma, vão para o inferno, porque a Bíblia diz: eu sou o Senhor que odeio o divórcio. Lá no livro de Marcos, né, está falando que Deus ajuntou, não separa um homem. Romanos 7, versículo 2 e 3, fala sobre o mesmo assunto. Então não tem jeito, irmão. Divorciou, casou de novo, se continuar na parte, não largar, não voltar para a primeira mulher ou não viver só, perde a salvação. Não tem jeito, amém? Não adianta fazer teologia humana. Teologia hoje é uma farsa, teologia hoje é um engano, e é muito difícil você ver um curso de teologia que vale mesmo a pena. Eu costumo dizer que nós temos que fazer joelhologia e analisar a Bíblia Santa, amém? A nossa irmã Elaine, ela diz assim, conta mais um sonho, né? A esposa do irmão Milton Batalha. Irmão, outra visão que tive, ela diz que viu a porta do inferno, né? Saindo legiões de demônios, mas que estavam todos vestidos de soldado. E que ela passou muita luta, né? Na época deste sonho. Passou muita luta, muitos crentes se levantaram contra ela e ela se esfriou na fé. Porém, hoje ela voltou e está orando e jejuando direto. Então é a mesma coisa, mano. Quando o diabo ele tem êxito em alguma coisa, ele torna a fazer aquilo. Levantou uma legião contra a irmã, lutando para derrotar a irmã. Se ele teve êxito naquilo ali, ele vai voltar a atacar a irmã para a irmã desviar, voltar para o mundo, cair no pecado. Ele vai voltar a atacar da mesma forma. Dessa vez a irmã está bem revestida, só vai perder a batalha se quiser. Vai em luta, na frente da luta, luta, porque a vitória já é sua pelo nome e pelo sangue de Jesus, amém?
Samerson Melo pede uma igreja, né, ali em Araxá. Onde é isso? Araxá eu não conheço. Fica onde aí, irmão? Ceará, Rio Grande do Sul? Eu não conheço esse local aí, mas da mesma forma, se o irmão se organizar, chamar as pessoas, tiver um grupo de pessoas aí, a gente coloca a igreja e vai aí com prazer também inaugurar a igreja. Não tem como a gente inaugurar a igreja com uma pessoa só, com duas, porque tem custo, tem que manter o salão, tem que, a não ser que o irmão tenha aí uma varanda, uma área para começar os cultos aí. E se responsabiliza também, né? Amém? É a nossa vontade, né, irmãos? Creio também que é a vontade do nosso Deus, que essa obra se expanda a todo o globo terrestre para alcançar mais vidas, né? E o nosso irmão Luiz Evandro de Souza, ele diz assim: em nome de Jesus, essa igreja vai vir aqui para Santa Catarina. Amém, irmão Evandro. Estamos orando neste mesmo propósito, né? Permanece nessa fé e Deus há de nos honrar. Nos ajude em oração. E irmã Marina Teixeira de Lima, a paz do Senhor, irmã Marina. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Eduardo e irmã Adriane. Admiro muito o ministério de vocês. Glória a Deus, muito obrigado, né? A todos os irmãos aí que estão orando para a igreja aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E ainda tem tempo aí de fazer mais alguma pergunta. Você tem curiosidade para saber sobre alguma visão que eu tive. Eu não prometo responder algumas coisas, nome de pessoas eu não falo. No caso, muita gente me pergunta: pastor, quem que é o pastor que você viu que tem um dom de Satanás? Eu não vou responder isso porque eu não me arrisco dessa forma. Eu prefiro dizer para a própria pessoa, olho no olho, cara a cara, porque ele realmente sabe, né? Amém? O nosso irmão Alexandre Campos, acredito que chegou agora, né? Porque ele mandou a pergunta: pastor Eduardo, a paz do Senhor, pode me tirar uma dúvida em relação se a igreja irá passar pela grande tribulação ou os crentes salvos serão arrebatados antes? Isso aí, a resposta está no comecinho, já respondemos isso aí. Eu vou repetir de novo. Eu acredito que hoje os crentes vão ter que passar pela grande tribulação em parte, que está escrito no livro de São Mateus, lá, 24, sobre os princípios de dores, né? Expliquei agora, irmão, pode olhar depois da live. Eu acredito que vai passar alguma coisa assim, porque se o diabo vir reinar sobre a terra, ele vai perseguir quem se os crentes subir primeiro? Quem que ele vai brigar? Irmão, não tem sentido, não tem sentido. Agora, se o irmão acredita de outra forma, os irmãos acreditam de outra forma, eu respeito a tua opinião. Mas hoje, no início da fé eu creio em outra coisa, mas hoje eu creio, porque a Bíblia diz assim, que o anticristo vai fazer guerra contra os santos. Quem são os santos? É nós que seguimos a doutrina. Se o diabo, se a igreja vai ser arrebatada antes do Satanás reinar, o que ele vai fazer aqui, irmão? Se todo mundo já é dele. Tem sentido, irmão Maurício? Não tem. Eu conversei muito com Deus sobre isso. Eu acreditava que a igreja ia subir primeiro. Fui ensinado assim na IPDA, fui ensinado dessa forma. Mas hoje eu acredito que o diabo não tem o que fazer se a igreja subir primeiro. Se bem que eu não vou estar aqui para ver mais muita coisa, voltar, né, pastor? Então, exatamente. Então não tem sentido. O diabo vai vir cá fazer o quê? Caçar confusão com quem? Se todo mundo já é dele, então ele vai dar logo um serviço para cada um sofrer aqui e acabou o problema. Não tem ninguém para ele perseguir. Se não tem inimigo, quem você vai pelejar se você não tem nenhum inimigo? Então não tem sentido, né? Está respondida aí, né? A pergunta do nosso irmão Alexandre, sim. Acreditamos sim que a igreja vai passar parte, né, da grande tribulação. Vai presenciar sim alguns acontecimentos. Isso é o que nós acreditamos e cremos. Agora veremos aqui a pergunta da nossa irmã Nathalie. A paz do Senhor, irmã Nathalie. Nathalie Siqueira, do Rio de Janeiro, né? Ela diz assim: paz do Senhor, pastor Eduardo e irmã Adriane. Ir à praia bem cedo pela manhã ou no final da tarde para a noite para levar as crianças é pecado? Mas às vezes é uma pergunta que persiste. Eu tive numa praia uma vez, uma praia no Ceará. Essa praia é uma praia bonita, mas é mais para pesqueiro, né? Não se vê pessoas lá nu, seminu.
E o foco é realmente esse, irmão. O errado, o que eu não concordo de maneira nenhuma, é a pessoa tá lá no meio dos peladão, vamos dizer assim. Fica meio esquisito, não fica, irmão? Mas eu não vou discriminar você, a não ser que você trabalhe aí, você trabalha no clube. É complicado, não vou te aconselhar a trabalhar no clube porque eu trabalhei. Mas o crente tá lá no meio dos peladão, fica sem sentido, não fica? Tá lá você lá e eles vão zombar de você. Você tá lá com aquela roupona, eles vão zombar. Agora você vai no horário que não tem ninguém. Não tem ninguém, ninguém pelado. Então não tem problema nenhum. O pai é muito bonito. Mas se você for no meio daquele povão, você com a roupona, eles vão zombar, vão caçar confusão. Eu não concordo lá. Você ficar vendo lá a nudez desse povo aí, rebelde aí. Vamos orar por eles. Então eu acredito que não é pecado você ir numa praia como eu fui no Ceará, uma praia de pesqueiro, os irmãos pescando, compramos lá um peixe lá, uma tal de cavala, e comemos o negócio, é bom mesmo, o trem é bom. E eu achei muito interessante ali ver aquilo ali. Então evitar de ir na praia, cheio dessas pessoas nuas aí, mas fora disso aí é muito bom passear com as crianças e conhecer. E o mais importante do mar é o fruto do mar, que é gostoso, né? A nossa irmã Lourdes Beneta, a paz do Senhor, irmã Lourdes, aí de Joinville, Santa Catarina. Ela está pedindo, abre uma igreja aqui, né, em Joinville, Santa Catarina. Estamos orando, irmã, nesse propósito. Deus há, sim, de nos honrar. É de grande vontade nossa, né? E eu creio que também do nosso Senhor. Em breve, esse ministério vai de expandir em todo o globo terrestre. Nos ajude em oração nesse propósito. O nosso irmão Alexandre Campos escreveu assim: estou sempre orando por esse ministério, pelo pastor Eduardo e pela sua família. Muito obrigado pela oração. Rogo sempre as orações dos irmãos, que orem em meu favor, em favor da minha família, em favor do Ministério Geral, já que estou falando nisso. Por favor, não se esqueça do jejum de domingo, em favor do crescimento dessa obra. Pastor Ednei Rodrigues está aí também, um forte abraço. Estou te esperando na festa da igreja aqui, pastor Ednei. Tá aí, se tiver alguma pergunta, né, também pode fazer o pastor Ednei. É uma bênção aí da Igreja Pentecostal Deus dos Milagres, a paz do Senhor, meu querido irmão. Amém? Alguma outra pergunta aí? Irmã Leia Ângelo, a paz do Senhor, irmã Leia. Ela diz assim: pastor, o que o senhor acha do batismo na praia ou em ilha? O que o senhor acha, né? Desse tipo de batismo na praia ou em ilha? Bom, eu acredito no batismo nas águas correntes, ali no córrego, ali no rio. Mas tem um problema. Nós estávamos com um projeto de levarmos a igreja a um país africano. Eu fui comunicado que esse país tinha diversos problemas, né? Um desses era isso aí, não tinha rio, córrego, não tinha isso lá. Então a pessoa tinha um poço para beber água e tinha lá só o mar para batizar. Então eu sempre acredito no batismo, no rio, no córrego, na água corrente, mas tem essa questão aí que ficou em aberto. E na época não deu certo levar a igreja para lá, mas se nós levássemos a igreja para lá, e se nós levar para esse local, teria que ser um batismo no mar, porque não tinha outra opção, a não ser que andasse quilômetros para outro país, porque essa região que é pequenininha lá, não existe rio nem córrego, é água de poço e água do mar. Então, se não tem outra opção, mas eu só batizei até hoje pessoas em córrego, em rio, e nunca batizei em mar, só se não tiver outro tipo de opção, se Deus não abrir outra porta mesmo. Mas eu costumo dizer que o batismo nas águas correntes é no rio. No mar fica meio esquisito. Né? Amém? O irmão Miguel, do canal Miguel Alpires Sã Doutrina, ele diz assim: pastor Eduardo será o perturbador de Israel nesses últimos dias da igreja aqui na terra? Irmãos, esse apelido eu aceito, né? Me colocaram esse apelido dos irmãos da internet aí, né? Pai do seu irmão Miguel aí, tenho fé que eu vou conhecer esse irmão aí, né?
Irmãos, é um apelido que eu acho muito bonito, né? Fico honrado por esse apelido perturbador de Israel, mas não só eu, tem muitos perturbadores de Israel aí na internet, irmãos que pregam a doutrina. Mas eu estava conversando com o pastor Ednei, quando eu estive na casa dele aí em janeiro, no começo desse ano, como Deus ele me coloca sempre em algumas situações aí, até pessoas me xingando, porque eles ficam realmente perturbados, né? Naquela feita que Deus me falou sobre não ter filmagem na igreja, muitos me xingaram sobre a questão do YouTube ser da forma que Deus me ordenou, e algumas pessoas ficaram perturbadas, né? E eu quero acreditar que tem eu e tem vocês também que vão perturbar também aí os rebeldes, os filhos do diabo aí. Eu recebo esse apelido, quero dividir com todo aquele que crê na sã doutrina e prega a sã doutrina. Vamos perturbar os moradores da terra, amém? A nossa irmã Silene, ela diz assim: gosto de ouvir o pastor Eduardo pregar. A paz do Senhor Jesus, pastor Eduardo, que Deus abençoe esta igreja. É bênção pura. Deus opera nesta igreja. Muito obrigado, né? Tem alguma pergunta aí? Não, né? Muito obrigado pelo seu carinho, pela tua atenção, pela sua participação nessa live. Por favor, aí, você aí dê um like, amém? Mais alguma pergunta? É sobre boneca. A nossa irmã André está falando. Ouvi um testemunho falando que é pecado ter qualquer boneca, pois é imagem de bebê e não podemos ter nada de imagens semelhantes. Fiquei com dúvidas, né? Ela está com dúvidas acerca da criança ter ou não ter boneca, porque ela ouviu certo testemunho afirmando que é pecado qualquer tipo de boneca. Mas eu conheço esse testemunho aí. Temos um membro que está nessa fé desse testemunho aí, sobre a questão de boneca, essas coisas todas aí. E eu não concordo muito com esse negócio. Eu não concordo, eu discordo plenamente. Eu acho que a criança tem que brincar sim de boneca. Não acho que é pecado, a criança tem que ter infância. Tem pessoa, aquela atriz, fulana de tal, ela é de Satanás e não tem jeito. Então essa boneca aí foi consagrada ao diabo. Não dá para sua criança não. Boneca de desenho animado, eu acredito. Mas uma boneca, um outro tipo de boneca, eu não acredito de maneira nenhuma, porque eu já fiz prova, já orei, já jejumei, já perguntei a Deus, e a resposta que eu tenho é essa. Você pode pegar uma boneca simples, uma boneca simples ali, dá para sua criança brincar. Eu não vejo pecado nisso aí, e não vamos estragar a infância da criança, né? Vamos ver aqui a próxima pergunta. O nosso irmão não foi possível, mas eu creio que da próxima vez Deus dará sim a oportunidade, haverá a próxima vez, a qual eu estarei lá para estar fazendo também a obra do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ver aqui, irmão Aloysio Roque pergunta: aqui em Mato Grosso tem essa igreja? Mato Grosso, ainda não, né, irmãos? Nós estávamos com um ponto de pregação numa aldeia indígena, no Mato Grosso do Sul, mas o irmão teve que fazer uma viagem e não retornou mais, não sei o que aconteceu. Mas o Mato Grosso mesmo, tem um pessoal lá que estava se organizando, umas 20 pessoas estavam se organizando, não me recordo o nome da cidade aí, mas eu estou esperando esses irmãos do Mato Grosso se organizarem. Eu falei para eles que tinha que pagar o Facebook, o SapSap, para poder estar lá, né, com a gente. E estou esperando eles me retornar, amém? Irmã Leia diz assim: pastor, o nome da igreja de PFD foi revelado por Deus? Conte um pouco. Sim, mas foi revelado. Quando Deus me revelou essa obra, eu jejuava, orava e Deus me mostrava a igreja, e quando ia mostrar o nome, não mostrava com clareza. Fiz uma campanha, um propósito de 3 dias de jejum, e nesse propósito que eu fiz com Deus,
Eu me lembro que no terceiro dia, Deus me falou que me revelaria um nome, porque eu disse para ele que eu tinha que ter um nome revelado. Só se eu subisse um monte. Irmão, foi uma coisa muito forte que aconteceu. O irmão José, se estiver me ouvindo, pode se manifestar e escrever alguma coisa. Ele ouviu uma voz do céu, eu pedi a Deus para trazer ele aqui, dizendo: Deus, olha, meu servo precisa de você. Ele tem um hino, chegou aqui cantando pneu nesse hino, dizendo: olha, ele viu uma voz do céu, dizendo, Deus, que você precisava falar comigo o que é. Eu falei: Deus vai revelar o nome da igreja agora. Tem que ir para o monte. O monte é longe, não ia de a pé. Mas não dava. E ele falou: nossa, que honra, Deus vai revelar o nome da igreja, eu vou estar lá. E subimos, deixamos o carro embaixo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer. Deus falou assim: não revelei o nome da igreja, porque você não louvaram o meu nome. Começamos a louvar o nome de Deus. De repente desceu uma voz do céu e disse: meu servo, o nome da minha igreja é Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Pronto. E assim nasceu a revelação do nome da igreja. Já estávamos fazendo culto já, mas não tinha nome. A igreja não tinha nome aqui, porque não tinha nenhum tipo de revelação, nem ordem de colocar nenhum nome. Então assim nasceu, foi revelado o nome da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, amém? Então, vamos finalizar? Alguma pergunta final aí? Só para finalizar? Muitas perguntas. Não vai dar tempo? Tem alguma pergunta? Alguma coisa assim bem... sei lá, alguma coisa assim? Não, vamos terminar. Vamos terminar a live, né? Glória a Deus. Vamos fazer nosso irmão outro. Defesa da Sã Doutrina, O Roberto. ele diz: eu acho que temos que vigiar. Irmão, Defesa da Sã Doutrina, estou pulando alguns, né, irmãos? Porque o horário está indo embora. Mas ele diz assim: eu acho que temos que vigiar, pois essas bonecas, a maioria, são apresentadas ao diabo. Hoje eu não daria para minha filha, pois não sabemos quem é quem. Mas aí é que tem que ter a unção de Deus, o Espírito de Deus para ele revelar, né, irmão? Já que o irmão está tocando nesse assunto, vou falar sobre uma marca de uma boneca chamada Stephanie, que Deus me revelou que ela é consagrada, não sabia, porque quando é uma boneca de ídolo, você sabe. Essa boneca Stephanie piscou o olho para mim. Eu estava, minha menina, era maior que a minha menina, né? Ela puxou essa boneca pelo cabelo, jogou nos meus pés e eu chutei ela e falei assim: piscou, oi, Satanás. Ela piscou o olho. Só que eu achei que era aquele olho que fecha normal, mas depois quando eu fui tentar fechar o olho dela de novo, ela era aqueles olhos desenhados. Então Deus me revelou que a boneca marca Stephanie é consagrada ao diabo. Então, irmão, você pode dar sim a boneca, na minha concepção, para sua menina brincar, mas se for uma boneca satânica, consagrada, Deus ele vai te revelar. Essa marca de boneca aí tá fora, eu não dou para meus filhos não, amém? Tem mais alguma pergunta rapidinho para terminar a live? Dessa forma, né, o nosso irmão Kublai, ele disse: irmão Alejandro, né, é só o irmão orar a Deus e buscar a direção dele sobre qual boneca pode comprar e qual não pode. Muito importante. Então é isso aí, irmão. Você tem o Espírito de Deus, você tem tudo na mão. Tudo quanto é tipo de engano do diabo, Deus ele pode te revelar. Uma certa feita, me venderam um carro e ficou as prestações. No primeiro dia que o carro dormiu em casa, Deus me revelou que o motor estava fuçado. Aí eu peguei, cheguei lá no outro dia e falei com uma pessoa: Deus me revelou que o motor está fundido. Aí fizeram uma gambiarra no motor. Os irmãos lá no serviço saíram gritando: Deus já revelou para o homem que o motor está fuçado. E não tinha jeito. Então Deus ele revela. Deus ele quer seu bem. E seja curioso a perguntar a Deus o que é isso, o que é aquilo. Uma certa feita, para terminar aqui rapidinho, minha esposa achou uma boneca na rua, uma boneca novinha, deu para nossa menina. Ela era pequenininha. Eu não sabia que boneca era aquela. E quando chegou aqui em casa, a menina começou a chorar, e não tinha machucado, não tinha febre, não tinha nada. E eu fiquei preocupado, queria levar ela para o médico, mas não tinha nenhum recurso para levar, nenhum veículo, não queria incomodar ninguém. E eu comecei a perguntar a Deus. Nós chegamos depois do culto, ela começou a chorar. Jesus, o que está acontecendo com a minha filha? Isso é alguma coisa relacionada ao capiroto? É o diabo, Jesus. Aí desceu uma voz do céu e disse: meu servo, é a boneca. Eu perguntei à minha esposa: que boneca é essa? Ela não sabia. Ela tirou a roupinha da boneca, estava escrita boneca da Barbie.
Aí o que eu fiz? Atirei fogo na boneca. Tinha uma nova convertida aqui, e essa nova convertida observou tudo o acontecimento. Quando a boneca acabou de queimar, a minha filha ficou sã. Então é muito importante vigiar com as bonecas, amém? Vamos ver aqui, pastor Eduardo, irmão Daniel, né? Daniel Dias. Achei importante ler essa pergunta do nosso irmão Daniel, porque estou entendendo aqui pela pergunta que ele acabou de voltar para os caminhos do Senhor e está buscando uma direção, né? Então, muito importante ler a pergunta do nosso irmão Daniel. Ele diz assim: pastor Eduardo, sou evangélico pentecostal. No entanto, voltei para a igreja há 3 anos. Qual a sua instrução para quem quer ter intimidade com Deus? Como saber qual é, ou seja, o ministério? Primeiro passo, irmão, é analisar a tua vida com Deus. Obedecer 100% à sã doutrina. Eu digo tudo. Tudo. Depois oração e jejum. E Deus ele vai te revelar o seu ministério. Será que é pastor? Será que é evangelista? O que Deus tem a fazer por teu intermédio? Você vai começar a ter visões. Eu acredito primeiro em sonho. Deus vai te mostrar alguma coisa a respeito disso aí. E vai desenrolar o seu ministério na sua frente. E você só vai dar lugar para Deus. Isso é o Deus, ele vai te mostrar. Mas sem obedecer a doutrina, sem jejuar e sem orar, é impossível isso acontecer na tua vida, amém? Vai ser um obreiro de banco. Enquanto você não se dispor, Deus ele não vai te obrigar a nada, amém? Mais alguma pergunta rapidinho para terminar a live? Glória a Jesus, a irmã Diana está dando uma olhada. Várias perguntas. Tem várias, ela está escolhendo ali. Por favor, meus irmãos do YouTube, dê o like. Glória a Jesus. Vai lá, irmã, escolhe uma boa aí para a gente terminar essa live. Deus me perdoa, não vai dar tempo, né? Na IPDA, o irmão Eduardo. Irmão Eduardo Clavé, ele diz assim: a paz do Senhor, irmão Eduardo, né? Também. Ele diz: na IPDA, eles dão votos. Então vai a pergunta: voto é considerado amuleto? Irmãos, o fazer voto é bom, é bíblico e eu faço o voto. Mas eu não costumo carregar o voto. Eu não costumo carregar o voto na carteira, no carro, assim como um tipo eu fiz um voto com Deus. Deus, ele tem um lembrete. O que você fez na terra, ele tem um memorial no céu. Ele sabe que você fez um voto e qual o propósito do voto. Não tem necessidade de você carregar o voto para lá e para cá, como eu fiz um voto a Deus para ele me livrar. Deus, ele sabe que você fez um voto. E se você ficar carregando o voto na carteira, fica parecendo uma espécie de amuleto, sim. Você fez um voto, você cumpriu o voto, deixa o voto lá na igreja. Lá o pastor sabe o que vai fazer com ele depois. Eu não aconselho ninguém carregar voto na carteira, fazer chá de voto, essas coisas eu não concordo. Porque o nosso Deus ele é bem mais poderoso do que isso aí, amém? Mais alguma pergunta? Glória a Jesus, está escolhendo ali muita pergunta, né? Glória a Deus, o Adriano está olhando lá, já estamos encerrando a live. Prometemos fazer outra no nome de Jesus e anunciar, conforme nós anunciamos essa, anunciar de novo aí para meus irmãos, para minhas irmãs que estão participando e, à medida possível, respondemos a pergunta, amém? É interessante, né, o comentário aqui da nossa irmã Leia Ângelo. Ela diz: essas bonecas que atraem as crianças e que são caras e que todas as meninas querem, não podem comprar, pois a simples que não atrai, ninguém quer. É a mesma coisa que foi falada anteriormente, né? Glória a Deus. Tem que ter discernimento, igual eu vejo filhos de cristão brincando com boneca Barbie, né? Ou da Eliana, ou da Xuxa, e desses negócio aí de televisão. Irmãos, não convém a um cristão, porque essas, sim, são consideradas idolatria. E ensina o teu filho, né, a tua filha, melhor dizendo, idolatrar, ter seus ídolos, né? Isso sim é pecado. Mas também não vejo pecado, né, em dar uma boneca simples para a tua criança brincar.
Agora, se você falar assim, não, eu prefiro me abster, eu não concordo, né, eu não daria, aí também a irmã não está pecando de forma alguma de falar que não vai dar, né? O irmão também não está pecando. O pecado é falar que todos aqueles que dão são condenados ou que vão para o inferno ou que são falsos profetas. Isso é o pecado, né, irmãos? Então, aquilo que não envolve salvação, respeitemos a opinião do outro, amém? Amém, muito obrigado a todos os irmãos e irmãs. Vamos encerrar a live. Eu vou pedir meus irmãos, minhas irmãs, que não ficam contendendo um com o outro sobre nenhum tipo de questão, porque Deus não está na confusão e na bagunça. Se o irmão acredita uma coisa, o outro acredita outra, não quer dizer que ele é falso profeta. Falso profeta, irmão, é aquele que mente no nome de Deus, que fala que Deus falou e não se cumpre, e prega mentira, prega doutrina de demônio. Esse aí não tem jeito, é falso profeta mesmo. Se às vezes a pessoa não concorda com uma coisa, irmão, você não pode estar chamando de falso profeta, não. Você pode estar tocando aí em um jeito de Deus. Mas aí tem alguns que está bem claro que é do diabo aí, fazem coisas antibíblicas, faz rituais na igreja lá. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, esses aí porção de Deus, mas não precisa ficar brigando, falando o nome da pessoa na internet. Então vamos combater as brigas, as heresias. Se é heresia, vamos ficar debatendo, contenda, disputa. Eu vou entrar aqui porque o fulano vai entrar agora, eu quero puxar ele para o meu canal. Não, irmãos. Procure canais de pessoas que realmente obedecem à doutrina. Fica nesse canal do pastor do WhatsApp, do Facebook, não. Porque isso aí já está revelado, já está selado, não tem jeito. Infelizmente não tem mais jeito. Queria que tivesse, queria que todos os pastores dessem ouvido à voz do Espírito Santo, mas não querem dar. Então procure os pastores que obedecem, que amam a sã doutrina. Amém? Vamos encerrar? Numa próxima oportunidade, né, irmãos, estaremos fazendo uma nova live com perguntas e respostas, né? Estaremos divulgando, porque eu fui ler ao mesmo tempo aqui, uma irmã, canal Tempo Final, perguntando, né? As lives são todas as terças, estaremos nos organizando, né? Neste propósito, vamos ver como vai dar, mas lembrando que algumas perguntas, alguns comentários não foi lido por falta de tempo, outros porque realmente não convém, né? Porque, infelizmente, há pessoas que entram para contender e não para ser edificada. Aqueles que a gente olha, lê, que a pessoa está procurando edificação espiritual, nós buscamos sim uma forma de responder. Mas já tem aqueles que entram com o intuito de afrontar, de contender, e esse não é o nosso intuito, né? E o nosso objetivo, amém, irmãos? Já vou encerrando já a minha parte. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem despede de vocês é a tua irmã, Adriane Santos. Vou estar passando para o Eduardo Santos, que vai estar falando também com os irmãos. É isso aí, chegamos ao final de uma live. Não temos assim um dia específico para esse tipo de live. Estamos procurando tempo e nos organizando, mas sempre que tiver, eu vou estar anunciando, como eu anunciei essa nas orações, no culto ontem ao vivo, estive anunciando. Eu vou estar sempre divulgando antes da live para os meus irmãos participarem, mais ou menos no horário de 9h30, que eu gosto que vocês todos participem. Então, desculpe, meus irmãos, por não ter respondido toda a pergunta. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Temos um compromisso à meia-noite, na oração da meia-noite até lá. Você pode, eu acredito que hoje o pastor Ednei Rodrigues deve estar fazendo uma live daqui a pouquinho. Ele costuma estar fazendo. Você pode participar com ele lá também e aprender também de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Quem despede com muito amor e alegria no coração é teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos. Voltamos à meia-noite, se Deus quiser.